faça o seu estudo, você chegará à seguinte conclusão, fatalmente, porque é isso que ele quis dizer, não há como nos esquivarmos aqui não. Sentença de morte, para tentar parafrasear Paulo, ele quis dizer o seguinte: Deus, quando me chamou, em seu conselho eterno, ele tomou uma decisão. E a decisão dele foi: eu vou tratar com você. Isso é o que ele chamou de sentença de morte. Eu vou tratar com você. Quando nós ouvimos essa expressão, à primeira vista, pode nos soar mal, não é? O Senhor tratando conosco. Mas, queridos irmãos, esse foi o segredo dessa vida tão frutífera, tão útil nas mãos do Senhor, tão deleitosa ao Senhor, a vida de Paulo. Porque Deus tomou essa decisão. Ele colocou as mãos nesse barro e ele iria tratar com ele. Fazendo o quê? Aquilo que ele escreveu aos Gálatas assim: meus filhinhos, por quem sofro de novo dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. E na mesma epístola ele vai dizer: ao que me separou antes de eu nascer, e por sua graça aprouve revelar o seu Filho em mim. Esse é o tema. E é por causa desse tema que então Paulo fala sobre a sentença de morte. O que ele quer dizer é: Deus vai cumprir esse propósito para o qual ele me chamou, revelar seu Filho em mim. E para isso o que é necessário? É necessário que ele ponha sobre mim uma sentença de morte. E por que é necessário que ele ponha uma sentença de morte sobre mim? Porque eu confio em mim mesmo. Você lembra como ele escreve aos Filipenses, capítulo 3? Ele diz: se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto à justiça que é possível pela prática da lei, irrepreensível. Quanto aos jovens da minha idade, eu me avantajava a todos eles, sendo extremamente zeloso das tradições do meu pai. Uma vez eu estava ouvindo um compartilhar de um irmão, rapidamente falando sobre Saulo, e ele cometeu um equívoco muito grande. Sabe o que ele disse? Que se em qualquer quarto nosso tivesse uma figura de Saulo de Tarso, nós íamos morrer de horror, porque ele ia parecer um terrorista, fazendo aí algum tipo de guerra santa. Mas, amados irmãos, em hipótese nenhuma, isso tem realidade segundo a Bíblia. Muito pelo contrário. O jovem Saulo foi instruído aos pés de Gamaliel. Gamaliel é conhecido ainda entre os judeus de hoje como a formosura da lei. Gamaliel, aquele sob cujos pés Paulo foi instruído. Formosura da lei. Aos 12 anos, ele foi enviado pelos seus pais para os pés de Gamaliel. 12 anos de idade. E ali ele passou a sua vida até a vida adulta, quando ele foi formado então por esse rabino. Ele tinha uma consciência tão sensível às coisas de Deus. Ele, quando dá o seu testemunho, num dos 3 que são descritos no livro de Atos, no caso, no capítulo 22, ele diz que ele serviu a Deus sempre com uma consciência pura. Um terrorista não tem consciência pura. Saulo não era um assassino. Saulo era um jovem de consciência puríssima, servindo a Deus conforme a tradição de seus pais. Um fariseu, um zeloso da lei. Quando, na sua consciência, ele entendeu que esse chamado cristianismo, esse povo do caminho, era uma seita que trazia problemas para aquilo que era considerado o oráculo de Deus, através do que ele havia dispensado através de Moisés, ele não podia fazer outra coisa, senão usar todos os seus recursos, toda a sua força, para acabar com essa heresia, essa seita que maculava aquilo de mais santo que o mundo havia recebido, que são os oráculos de Deus por meio de Moisés. E esse era Saulo de Tarso. E então, expressão que foi lida aqui por um dos irmãos essa noite, quando o Senhor se apresentou a ele, disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E dura coisa recalcitrares contra os aguilhões. O que significa para você essa expressão? Vou te dizer o que ela significa para mim, na minha avaliação. Paulo estava recalcitrando contra aquilo que, diante de Deus, a consciência dele o estava acusando. Quando ele consentiu na morte de Estevão,
aquilo foi o combate final no coração de Paulo, como nós já falamos. Paulo nunca pôde esquecer aquele martírio de Estevão. Particularmente essa expressão recalcitrar contra os aguilhões tem a ver com Estevão, assim como eu entendo. Paulo nunca havia visto alguém morrer como Estevão morreu. Quando Estevão toma as escrituras como tomou, que Saulo conhecia muito bem, Saulo nunca viu ninguém pregar como Estevão. E muito menos nunca viu ninguém morrer como Estevão. Quando aqueles homens que eram os detentores da lei apedrejavam Estevão, Saulo ouviu Estevão dizer: Senhor, não lhes imputes este pecado. Saulo viu o rosto de Estevão como o rosto de um anjo. Saulo ouviu Estevão dizer: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, quando o Senhor se apresenta a ele em Damasco, esse mesmo que Estevão viu de pé, com o céu aberto para recebê-lo. E esse mesmo disse para Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Como é duro recalcitrar contra os aguilhões. Porque ele servia a Deus com consciência pura, mas ele estava na contramão do verdadeiro, genuíno serviço a Deus. Então, esse era Saulo. Podemos dizer que como homem, talvez não houvesse ninguém com tal autoconfiança. Então, como ele disse na Epístola aos Gálatas, aprove a ele revelar o seu Filho em mim, então aqui ele nos está dando o preço. Irmão, você ora para que Cristo seja revelado em você? Você ora para que Cristo seja formado em você? Então preste atenção. Essa é a resposta de Deus para as suas orações. Ele vai colocar sobre você uma sentença de morte, para que você não confie mais em você mesmo, nem nas suas estratégias, nem nos seus recursos, nem nas suas coisas, para que não confiemos em nós. Agora, rapidamente ainda sobre isso, preste atenção. Será que o nosso Senhor Jesus mesmo, Ele mesmo, recebeu uma sentença de morte sobre Ele? Parece evidente que sim. Todo o nosso caminho de discipulado é um caminho de discipulado a Cristo. Como nós falamos no início, quando olhamos para o Verbo encarnado, o Filho glorioso de Deus em carne, esse é o nosso modelo com M maiúsculo. Quando olhamos para Saulo, esse é o nosso modelo do que esse mesmo Deus, em Cristo, pelo Espírito, faz na vida de um pecador. Como já explicamos, diferente de nosso Senhor que não foi um pecador. Então, quando o nosso Senhor Jesus andou no caminho da cruz, homem como era, com espírito humano, mente humana, sentimentos humanos, vontade humana, tudo humano, porque em tudo ele teria que ser semelhante aos irmãos. Hebreus capítulo 2. Senão nós não teríamos um redentor, teríamos um impostor. Então em tudo ele se fez semelhante aos irmãos. Então, queridos irmãos, quando nosso Senhor foi tentado, em que sentido ou sentidos ele foi tentado? Vamos colocar aqui em uma única coluna as 3 tentações. É para que ele confiasse em si próprio. A primeira tentação do Senhor, segundo a ordem de Mateus, é para que ele transformasse pedras em pães, certo? Autopreservação. Autopreservação. A tentação para que o Senhor saltasse do pináculo do templo. Autopromoção. A tentação para que o Senhor herdasse aqueles reinos do mundo e a glória deles. Autorrealização. Então o nosso Senhor foi tentado para se autopreservar, foi tentado para se autopromover e foi tentado para se autorrealizar. Tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Então, queridos irmãos, quando Paulo fala sobre a sentença de morte, esse é o elemento a ser quebrado em nós. Sobretudo, sobre todos os outros, nós confiamos nos nossos próprios recursos. Sabe qual é uma das maiores tentações de servos e servas do Senhor que servem particularmente com a palavra de Deus? E há muitos aqui, graças ao Senhor, servos e servas. Sabe qual é a nossa maior tentação? Confiar no depósito que já temos. Confiar na experiência que temos, não é? Enquanto Paulo, quando chega aos Coríntios, naquela assembleia, quando escreve para eles, e lembra a época em que os visitou, ele diz assim: foi em fraqueza. Os irmãos acham que Paulo está sendo exagerado? Você acha que ele está usando palavras inadequadas? Irmãos, nós estamos lendo a Bíblia.
Cada palavra de Paulo foi inspirada pelo Espírito Santo nas suas epístolas, se é que cremos na Bíblia.